Marco, muita gente fala que barco de alumínio é frágil. Isso procede? Isso é um assunto muito delicado, né? Na área náutica. Tem muitos pontos a serem avaliados. Mas com a vasta experiência que eu tenho de mercado, hoje eu sou proprietário da empresa, mas antes eu fabricava barcos, eu sei todo o processo, então eu tenho certeza do que eu vou mencionar aqui e posso dar minha opinião a fundo perante o conhecimento que eu tenho. Primeira coisa, quando a gente vai comprar um barco, ou pesquisar sobre um barco para a utilização dele, olhar o ponto principal, não é o barco, é a motorização. Tem motorização de 5 HP até 300, 400 HP. Nós iniciamos o processo pela motorização, porque se a empresa tem conhecimento em fabricação, tem know-how para isso, ela vai avaliar a motorização para ela entrar com matérias-primas adequadas para a fabricação do barco. Qual o ponto que eu quero chegar? Eu vou usar um motor 50 HP, que é o motor hoje mais vendido, que é um motor que você vai ter um desempenho legal, com custo-benefício legal. Inclusive, na pesca esportiva, é o motor que mais roda, é o 50 HP. Aí você pega um motor desse, que exerce uma energia, uma propulsão na água, uma força, e se você não fizer a embarcação adequada para ele, aí o barco vai se tornar frágil. Então, isso é muito complexo. O barco é muito resistente. Vou dar um exemplo da nossa linha Big Aero, que é o barco da pesca esportiva, que acopla motor 50 a 60 HP. Ele tem que ser produzido na chapa 2 milímetros no fundo, tem que ser na liga naval H50-52, que é a mesma liga utilizada nos aviões e em embarcações, navios. Então, essa liga é o quê? Ela é uma liga macia e resistente, não pode ser um material duro, que quebra. Esse é o primeiro ponto, 2 milímetros no fundo. Tem muitas fábricas que colocam 1,5 milímetro, 1,2 milímetro. Não comporta. Então, nós estamos falando de chaparia. Para a parte estrutural, cavername, que a galera conhece como cavername, tem que ser peças fundidas, T maciço, quilha maciça, materiais que são resistentes. Você não pode colocar muito material rígido, porque senão fica uma estrutura muito dura. A embarcação tem que receber energia da água e ter flexibilidade. Um exemplo que eu gosto muito de dar para os meus clientes é quando você vai passar numa ponte, você não vê que ela mexe, você passa o carro, ela mexe. O barco tem que ter essa flexibilidade também, porque se for duro, vai quebrar. Tem que ter flexibilidade. E o barco de alumínio tem isso, ele é flexível, porque a chapa tem essa têmpora, né? Tem essa liga nela. Então, o barco de alumínio ele é frágil quando ele é produzido de forma incorreta, com materiais inadequados, com profissionais inadequados, não aptos para aquela fabricação. Então, tem que ter um conhecimento muito grande na parte técnica, na parte de ajuste, na parte de construção. E isso com o know-how que eu adquiri aí de 20 anos e sempre buscando conhecimento, eu tenho capacidade de fazer uma embarcação pensando no que o cliente quer, no que ele vai usar, qual motor ele vai usar, uma embarcação muito resistente. E não adianta nada também, esse é um detalhe que eu falo muito quando eu vou vender um barco. Meu barco é um tanque de guerra, o Big Aero. Só que como todo material, todo produto, tem que ter o uso adequado. Porque o pescador ele pede um barco para 50 HP, porque ele vai no torneio. Você pode colocar chapa 2, 3, caverna, rebite, o melhor rebite, a melhor mão de obra. Se ele não souber usar, ele vai quebrar o barco. Então, eu faço uma comparação na venda o seguinte, ó. O carro, se você cair num buraco, ele não estoura o amortecedor, às vezes você vai empenar a roda, você vai furar o pneu. Você não tem que trocar óleo do carro, com tantas quilometragens, o barco é do mesmo jeito, o barco é arrebitado. Nos próximos episódios aí, né, eu quero falar um pouco também sobre barco soldado e arrebitado, que é uma dúvida constante, mas a gente deixa para a sequência. Mas avaliando sobre o barco, se ele é resistente, o barco de alumínio é resistente sim, sendo feito com profissionais adequados, matéria-prima compatível à motorização que vai ser utilizada, e lembrando que tem que ter um bom senso de quem está usando. Marolas altas, não adianta você dar motorização e enfiar o barco, você vai quebrar ele. Tem que flutuar por cima da marola. Lembrando que choveu, ventou, o mais adequado é encosta no barranco e espera passar. O barco ele é como um carro, como
como uma moto, como um bem de consumo que tem desgastes. Rebite, vai bambear, ele vai recebendo pancada, ele vai lacear, mas isso é com o tempo. Você vai reajustar o rebite, não que foi produzido mal, não que está com alguma avaria, isso é manutenção periódica. Então, no geral, o barco de alumínio é um barco muito resistente, mas precisa desses detalhes para encaixar a logística e de um lugar especializado. Isso, com certeza, no que eu estou falando, a MG Náutica hoje é a principal fábrica na área de pesca esportiva, com qualidade, segurança, resistência. Estamos aprendendo cada vez mais. Mudamos agora uma logística de rebite da empresa. Tem o quê? Tem 2 meses que eu estou utilizando esse método, que eu não vou soltar aqui na praça, porque, né, deu trabalho para achar, mas eu fui numa feira em São Paulo, olhei uma embarcação de uma grande marca, que eu tenho admiração pela qualidade das embarcações deles, e embarcação com motor 300 HP no rebite. Tem um mito aí na praça que tem que ser soldado. E o barco deles não tem pós-venda, é um barco muito bom. Eu olhei, avaliei, fiz minhas pesquisas, olhei debaixo do casco e consegui pegar o tchan da parada. Trouxe para o meu negócio, fiz um teste, conversei com os profissionais da área lá, da estrutura, que é uma das áreas, a parte mais principal da embarcação é a estrutura, que é a resistência. Conversei com o Pablo, que é um profissional que está conosco aqui já há 12 anos, com o meu gerente geral, o Igor, né, que foi dessa área também durante 15 anos. Conversei com o Lucas também, que é um profissional da área. Pedi para fazer os testes, avaliaram e sinal de joinha, positividade. Então, nós melhoramos mais ainda a parte estrutural da nossa embarcação. Então, fica aquele feedback meu para quem tem essas dúvidas, para clientes, pessoas que gostam da pesca, que vão adquirir essas embarcações, até mesmo para fabricantes que têm dúvida ou que estão fazendo errado. Barco de alumínio resistente, dependendo de motorização utilizada, chaparia que vai ser utilizada, travamento, execução, e sempre explicar para o cliente que tem que ter o bom uso como qualquer outro produto. É resistente, no entanto, se não tiver os cuidados apropriados, você pode fazer a melhor estrutura que você vai quebrar. Exemplo simples, você vai fazer uma casa com a melhor fundação aqui embaixo, os melhores ferros, mas você não fez ela para sobrado. Aí daqui a 1 ano você quer levantar um sobrado, ela não vai aguentar. Isso é engenharia e matemática. A matemática não falha, a engenharia não falha, sendo feita adequadamente. E nisso a MG Náutica tem especialidade. Não é à toa que hoje o nosso carro-chefe é a linha Big Aero Sport, com essa motorização, tem desempenho, tem velocidade, tem estabilidade e resistência. Esse é o meu feedback aí para quem tinha essa dúvida aí.